O live action lançado pela Netflix de Avatar, o Último Mestre do Ar, é melhor do que o desenho da Nickelodeon? Fique comigo que eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre a série live action de Avatar e o desenho que a gente assistiu há muito tempo atrás, que é um desenho muito bom. E a gente sabe que quem assistiu Avatar gostou demais e cativou bastante a história. E a série trouxe agora um live action e teve algumas mudanças significativas e outras insignificantes que foram feitas nos personagens e na história em si. Então vamos lá. Primeiro tópico, vou falar sobre a cor dos olhos e a cor da pele. É algo que não é tão importante assim, você consegue substituir, mas eu gostava bastante da característica que os personagens tinham. Por exemplo, a Katara, o Sokka e todos os dobradores de água, tanto do norte quanto do sul, eles tinham uma pele morena e os olhos azuis. Isso aí era muito característico dos dobradores de água. E na série realmente não tem isso. A Katara é bem branca e o Sokka também é bem, assim, bem claro, né? E aí eu senti falta dessa característica. Não que isso vai alterar alguma coisa na história, mas era muito interessante saber que cada nação tinha a sua característica. E aí ficava mais difícil você se esconder no meio de outra nação. Os dobradores de fogo, por exemplo, nos olhos dos dobradores de fogo do desenho, o pessoal da Nação do Fogo, todos eles têm os olhos amarelados, castanho bem claro. E isso aí deixa nítido que eles são da Nação do Fogo. Toda vez que vocês veem ele em algum lugar, mesmo eles tentando se esconder, dá pra perceber que o cara é da Nação do Fogo. Você, quando assiste o desenho, você sabe na hora se alguém é da Nação do Fogo, se alguém é da Nação da Água, se é da Nação da Terra, por causa dessas características que os personagens trazem. Já na série não tem essas características. Nessa parte aí, eu acredito que era mais legal no desenho. Os movimentos das dobras, o movimento da dobra também foi uma coisa que na série eu achei que pecou um pouco. Eu, por exemplo, os movimentos das dobras no desenho, eles são, na série também, né? Mas no desenho eles são baseados em alguns estilos de luta. Eu me lembro que o do vento é o estilo Bagua, que é um estilo que ele é muito mais fluido e tem agilidade também. Isso aí deixava muito... Se você vê uma luta de Bagua, acho que é assim que se fala, Bagua, pesquisa aí Bagua, você vai ver uma apresentação de Bagua, você vai ver que é um dobrador de vento ali, como se fosse um dobrador de vento. Os dobradores de água é o Tai Chi, se eu não me engano é o Tai Chi. E aí, se você olhar também, alguém treinando o Tai Chi, você vai ver que é um dobrador de água. Na série, a Katara, principalmente a Katara, quando ela vai fazer as dobras, ela não estica bem os braços, como a Katara do desenho esticava, né? Como os movimentos realmente da luta que tinha. Então, essa parte eu acho que a série também deu uma pecada aí, e o desenho do Avatar fica muito mais legal, as dobras, porque as dobras conseguem diferenciar cada estilo. Na dobra de água a gente tem o Tai Chi, na dobra de vento a gente tem o Bagua, e na dobra de fogo a gente tem o estilo Shaolin, de Kung Fu. Então isso aí era bem diferenciado. Na série também tem, mas na dobra de água eu senti falta dessa questão do movimento bem alongado, aquela questão de sentir a água. Então é uma coisa que a Katara sempre ensinava pro Aang. Nos momentos que eles estavam treinando, quando ele estava tentando aprender a dobra de água, a Katara fazia essas dobras sempre com movimentos bem grandes, bem longos, e aí ficava muito legal. O da Terra eu não me lembro qual o movimento, qual o tipo de luta, mas eu acho que é Rankar, uma coisa assim, não lembro muito bem. Os dobradores de terra no desenho a gente vê que eles são bem firmes, eles têm que ter firmeza para poder dobrar a terra. Tanto que quando a Toph está ensinando o Aang a dobrar, ela fala para ele que ele tem que ser teimoso como uma rocha, senão ele não vai conseguir quebrar uma rocha com a cabeça. Se ele não for tão teimoso quanto uma pedra, ele não vai conseguir fazer a dobra. Então a gente vê que as dobras no desenho são características das pessoas. Elas têm que ter aquelas características. O Aang é bem rápido, todo mundo sabe que ele é bem rápido por causa da dobra do vento, então ele é bem ágil. E o estilo também Bagua, ele é mais estilo de defesa mesmo. Na série, como eu falei, as dobras estão muito legais, estão muito boas. O fogo está muito legal, o estilo Shaolin que eles colocaram lá para lutar no fogo. Porém, na parte da dobra de água, eu achei que ficou faltando um pouco mais de estudo dos movimentos da luta. Espíritos. Vamos falar sobre os espíritos, que são algo muito importante no mundo de Avatar. A gente tem vários espíritos que aparecem ao decorrer do desenho. Você vai conhecendo cada um deles, qual é a função de cada um deles. Mas teve um episódio da série que ele lançou praticamente todos os espíritos de uma vez ali. Colocou a coruja lá, aquela coruja da biblioteca, ela aparece lá no meio do nada e para falar algumas coisas nada a ver. Aparece também o espírito da floresta, e esse espírito da floresta ele aparece lá ferido e o Aang diz que vai ajudar e não se resolve nada, não é igual no desenho que se resolve, o espírito vira aquele panda lá que todo mundo vê. Outra coisa também, o espírito dos rostos, que o Aang vai lá no desenho para poder pegar uma informação importante que ele precisa saber aonde se encontra o espírito da lua e do oceano na forma física. Ele precisa saber o local exato
Então é por isso que ele vai lá conversar com aquele espírito dos rostos lá, esqueci até o nome dele. Mas na série não, na série eles entram no mundo espiritual, Katara e o Sokka, e o Aang fica responsável por salvar eles, e aí o espírito só vai devolver isso. Tem tudo essa jogada aí. No desenho, ninguém consegue entrar no mundo espiritual. São poucas as pessoas que conseguem entrar no mundo espiritual. Como por exemplo o tio Iroh, ou Iro, eu gosto de chamar de Iro, ele consegue, ele tem uma experiência no mundo espiritual. Inclusive ele, no desenho, ele é o único que consegue ver o mundo espiritual quando passa o Aang voando num dragão lá, no espírito do dragão. O tio Iro consegue ver. Então, no desenho são poucas as pessoas que têm essa característica de contato com o mundo espiritual. Já na série não, na série além do Aang ter esse contato com o mundo dos espíritos, a Katara e o Sokka também, além de ter o contato, conseguiram ficar lá dentro por um tempo. Vamos lá, o fogo azul da Azula. Meu Deus, onde é que está o fogo azul da Azula? Por que não colocaram o fogo azul da Azula? Gente, no desenho, o destaque principal que tem da Azula quando ela chega é o fogo dela, que é azul. E não é porque o nome dela é Azula, mas o fogo azul, a gente sabe que é um fogo mais quente. O fogo amarelo, você tem uma chama, você tem uma parte amarela de cima e a parte azul de baixo. A parte azul ela tem mais temperatura do que a parte amarela ou a parte vermelha. Então a gente sabe que o fogo da Azula no desenho, ele é muito mais quente do que o fogo no dobrador de fogo comum. E não confunda o fogo azul com o raio, que o raio é uma subdobra que a Azula também consegue, né, jogar. Inclusive o Zuko também aprende. Mas na série a Azula consegue jogar o raio, mas ela não joga o fogo azul, que é uma coisa que eu não sei se vai vir na segunda temporada, mas na primeira temporada não tem o fogo azul da Azula. Isso aí, pra mim, foi uma coisa que me deixou perplexo. Personalidade do Sokka. A personalidade do Sokka continua sendo sarcástico, né, na série, porque o Sokka é sarcástico. E o Sokka é um personagem muito engraçado. Ele é o alívio cômico de Avatar, mas ele é muito engraçado por causa do jeito dele, que ele é muito idiota. O Sokka é idiota pra caralho. Esse jeito do Sokka ser idiota é o que é legal, porque ele é tão idiota que acaba sendo engraçado e você gosta de ver a evolução dos personagens. Inclusive, é uma coisa que é muito importante no desenho, é a evolução de cada personagem. Todos os personagens evoluem dentro do desenho, vai crescendo. Quando chega no final você tem um respeito por vários personagens, inclusive pelo Sokka, que evolui mentalmente. Já na série, o Sokka, eles colocaram o Sokka mais com responsabilidade, como se ele fosse muito mais responsável do que no desenho. Não que ele não seja no desenho, né? Mas no desenho ele também é bem idiota. E isso deixa o Sokka com aquela característica única, que ele é sarcástico, é idiota. Inclusive no desenho, quando ele vai brigar com as meninas da Kyoshi, as guerreiras Kyoshi, ele fica muito zangado, fica muito pé da vida, porque ele perdeu para uma menina. E aí ele leva isso aí muito a sério, e aí depois ele tem que fazer o treinamento lá de vestido no desenho. Na série, eles não colocaram vestido, colocaram apenas a armadura. Mas no desenho, o vestido ele é colocado como uma parte importante da cultura das guerreiras Kyoshi, que só a mulher treina lá, né? Então, isso aí ficou meio pecou um pouco lá. Mestre Paco. Outra coisa que eu vi do Mestre Paco é o Mestre Paco eles colocaram ele como machista, só isso e nada mais. Então não tem conserto. Sendo que no desenho o Mestre Paco ele tem alguns motivos para ser daquele jeito. Você realmente não gosta dele no desenho, você quer que a Katara dê uma surra nele, mas a Katara não consegue vencer ele porque ele é um mestre, né? Inclusive ele é um dos 5 mestres que tem da Ordem da Lotus Branca, que a série não focou muito. O tio Iro pega lá uma Lotus Branca, mas a série não focou nessa questão secreta que o tio Iro tem, dele entrar na Lotus Branca e tudo mais. Estou fugindo um pouquinho do assunto, mas é porque a gente tem alguns mestres que são da Lotus Branca. Eu não lembro quem é os outros, mas eu sei que tem o Bumi é um deles. Tem o Mestre Paco, tem o tio Iro, tem o cara das espadas lá que vai ensinar o Sokka, e outro não lembro quem é. Eu sei que são os 5 caras da Lotus Branca, só cara fortão. O Mestre Paco, no desenho, ele é muito importante. Ele ensina a Katara e o Aang a dobrar a água. No caso, na série, não. Na série, a Katara luta com ele lá, faz aquela luta, mas não tem um motivo muito claro da Katara ter ido lá. Até porque ela foi lá para aprender, mas ela acaba dizendo que é mestre, e daí ela já é mestre, mesmo sem ele ensinar nada, e pronto. E o Aang termina a temporada sem aprender a dobra. E outra coisa também é que o Mestre Paco não fala nada sobre a ligação que ele tem com a avó da Katara. No desenho, o Mestre Paco, inclusive, até ensina a Katara depois que ele luta com ela, que ela deixa cair uma parte do colar, que era um colar de uma mulher que foi o amor da vida dele, que era a avó da Katara.
E aí ele tinha um casamento arranjado com ele, acabou não dando certo esse casamento. E aí o Mestre Paco ensina a Katara, né? Então tem uma importância aí do Mestre Paco e a avó da Katara que não foi falado na série, isso aí eu senti falta. Outra coisa falando do Mestre Paco é a questão dos motivos do Aang e da Katara terem ido para a tribo da Água do Norte. No desenho, o Aang e a Katara vão para a tribo da Água do Norte porque eles precisam aprender. A Katara aprender a dobra de água e o Aang também precisa aprender, então eles vão juntos para a tribo da Água do Norte para poder aprender a questão da dobra de água. Na série eles não tem motivo, o Aang fala que vai lá porque alguma coisa vai acontecer, ele teve uma visão, mas quando ele chega lá os caras já estão sabendo das coisas, então praticamente inútil. Sem contar que a Katara chega lá, tudo com o Mestre Paco e já sai mestre, então não tem motivo da Katara ir para lá mais o Aang. Outra coisa é a revelação do que ocorre com os monges, que no desenho é muito, você sente a dor do Aang quando ele descobre que os monges foram mortos. Na série ele descobre que tem todo aquele drama, ele entra no estado Avatar, mas no desenho eles deixam para revelar mais tarde. Quando eles revelam mais tarde, na série ele já mata logo de início, então você já sabe que eles morreram. Porém no desenho ele descobre depois, ele não acredita na história da Guerra dos 100 Anos, e só depois que ele vai descobrir que os monges realmente foram mortos. Então isso deixa a série animada muito mais dramática do que a série live action. A Azula na série ela parece ser mais nova do que o Zuko. No desenho a gente sabe que a Azula é bem mais velha do que o Zuko, inclusive ela chama ele de Zuzu. Eu gostei muito da personalidade, ela tem a personalidade da Azula. Inclusive, falar de personalidade, todos estão de parabéns, gostei da personalidade de todos eles, principalmente da do Aang. Cara, o Aang da série live action é o Aang, não tem pra onde correr. Ele é aquele molequinho nasceu pra ser o Aang do Dobrador de Água, não tem jeito. Você olha pra ele e o jeito que ele interpreta é o Aang. Ali nasceu pra ser o Aang mesmo. Outra coisa, o Rei Bumi de Omashu, cara, falei do Rei Bumi aqui, mas o Aang vai visitar Omashu, ele visita Omashu quando ele tá no caminho lá pra tribo da Água do Norte, ele passa por Omashu. Uma coisa que foca muito no desenho é que o Aang ele gosta de se divertir, foca muito que ele é uma criança. Então essas partes, entre a parte que ele se diverte e a parte onde ele tem que decidir alguma coisa séria, esse contraste faz a história do Aang no desenho ser muito mais dramática do que a história do filme. Onde o filme, ele tá sempre preocupado, é mais focado nessa questão, você é o culpado de tudo que tem acontecido, você é o culpado e tal. Mas isso aí deixa a história do Aang da série muito assim, fechada. Ela não dá esse contraste entre o Aang criança, brincalhão que quer brincar, e o Aang Avatar que tem que salvar o mundo, que tem que manter o equilíbrio. Ela não faz isso aí, o Aang tá sempre com aquela culpa. O Aang tem a culpa no desenho, mas a gente vê que o Aang é uma criança que quer se divertir. E isso é importante, pelo menos pra gente assistir o desenho, isso aí é uma parte muito importante, onde você vê esse contraste da diversão do Aang e o contraste entre ele e Avatar que passa ao mundo. E aí quando ele vai visitar o Rei Bumi no desenho, ele não vai visitar, ele vai visitar o Rei Bumi na verdade, né? Ele vai conhecer o Mashu, porque a cidade é uma cidade divertida. E ele tem um amigo lá, que é o exclusivo Bumi. Quando ele encontra o rei de Omashu, ele ainda não sabe que ele é o Rei Bumi, assim como na série live action. Porém, o Rei Bumi ele não revela que é o Rei Bumi para ele. O Rei Bumi conhece o Aang, mas ele não revela. E ele faz 3 testes, mas os testes são para que o Aang descubra que ele é o Rei Bumi, o amigo que o Aang tinha. Mas na série live action não. Na série live action é revelado na hora do jantar. Então depois disso o Rei Bumi faz os testes para ele que não tem muito sentido. E o Rei Bumi fica sempre acusando ele. Na verdade, na série, todo mundo, na série live action da Netflix, tá todo mundo acusando o Aang toda hora. A Kyoshi dá um sermão nele. E, rapaz, é um sermão que até eu fiquei com vergonha. E a Kyoshi também, ó, tá fantástica. A luta da Kyoshi, meu amigo. Então, o Rei Bumi faz os testes para que o Aang descubra que ele é o Bumi, amigo dele de infância. Inclusive, o Aang descobre por causa da mascote, que não tem essa mascote na série live action, não tem. E ela é uma das partes que faz o Aang descobrir que o Rei Bumi é o Bumi, que o rei é o Rei Bumi, que o rei é o Bumi, amigo dele. Outra coisa que eu senti falta na série live action foi a questão do treinamento que o tio Hiro dá pro Zuko. No desenho já começa, uma das primeiras cenas é o Zuko treinando, e o tio Hiro dizendo pra ele que você tem que cuidar da base, que tem que começar o treinamento, e ele fala que não vai treinar, que ele tem que buscar o Avatar. No desenho é muito focado nessa questão da evolução do Zuko, treinado pelo tio Hiro. Já na série não tem muito isso. Na série o tio Hiro tá lá como só um tio mesmo, mas ele não tá como treinador do Zuko.
Outra coisa que acontece é uma lembrança do Sokka. E isso aí é bem diferente da lembrança bem diferente do desenho, porque na série live action, o Koda, que é o pai do Sokka, ele diz que algumas pessoas não nasceram para liderar, no caso se referindo ao Sokka. E isso não condiz muito com o que ele fala no desenho. No desenho, a gente não tem um motivo pelo qual o Koda saiu, assim, a gente não sabe, claro. O Sokka fala que ele saiu e tudo mais, e que o pai dele ia ter que ficar, mas a gente não tem um motivo claro até quando eles se encontram mais pra frente, e aí ele fala tudo. E quando ele encontra o Sokka, ele fala pro Sokka que tem muito orgulho, e aí ele fala que confiou, ele fala que saiu justamente porque tinha o Sokka lá, e que ele confiava no Sokka. Ele dá a entender que confiava bastante no Sokka, diferente do que mostra na série live action, né? Outra coisa diferente da série pro desenho é a questão do Ozai. O Ozai, que é o Senhor do Fogo, no desenho ele tinha aquele ar sinistro, né? Ele não aparecia o rosto dele nas primeiras temporadas, acho que é só na primeira ou na segunda, não aparecia o rosto do Ozai. Aparecia apenas o fogo e aí ele falando e aquele suspense. E isso deixava ele muito mais tenebroso, porque é uma pessoa que você não conhece o rosto dela. Isso deixava ele com muito mais, vamos dizer assim, moral dentro da série. Isso aí é só um detalhezinho pequeno, mas que na série live action o Ozai já aparece de cara. Então todo mundo já sabe como é o rosto dele. Não tem aquele suspense que tinha no desenho animado. Outro detalhezinho, esse é um detalhe pequeno, mas que tem também, é a questão de Omashu. A história de Omashu no desenho, Oma é a mulher e Shu é um homem que se apaixonaram lá. E tinha a questão dos túneis, e tudo, a questão das topeiras e tudo mais. Na série live action, teve uma pequena alteração onde Oma é a mulher e Shu é a mulher também, e as duas se apaixonaram e a história segue igual. Então esse aí foi só um pequeno detalhezinho, uma pequena mudança, mas isso aí, como é a história de Omashu, isso aí não teve uma mudança muito significativa na série, assim como a cor da pele dos personagens não foi significativa, mas eu gostaria que eles tivessem as peles de acordo com o que foi, né? A Katara e o Sokka, todos da tribo da água de pele morena, todos os da Nação do Fogo com os olhos claros, essas coisas assim. Eu acharia que ficaria bem mais legal, mas a série tá muito boa, mesmo assim. A evolução de cada personagem, uma coisa que eu vou esperar para as próximas temporadas da série live action para saber como é que vai ficar. Porque no desenho sempre foca bastante nessa questão da evolução, né? Do Sokka como líder, da Katara como mestre de dobra de água, né? Do Aang como avatar, dobrando todos os elementos, e do Zuko como pessoa também. O Zuko se encontrando como pessoa, se conhecendo e virando a pessoa que ele tem que virar, a pessoa que ele tem que ser para governar a Nação do Fogo. Um detalhe é que o Aang da live action da Netflix, ele consegue voar sem o planador, uma coisa que ele não conseguia no desenho, porque o Aang só consegue voar no desenho com o planador. Inclusive, quando ele foi escapar do navio da Nação do Fogo, ele foi primeiro procurar o planador dele, porque senão ele não conseguiria sair de lá voando, né? E eu acho que ficou legal? Não sei. Ainda não tenho minha opinião formada sobre isso, mas eu achava uma dificuldade a mais pro Aang, né? Ele voar somente com o planador. Outra coisa é o primeiro estado avatar do Aang, né? No live action, a primeira vez que ele entra no estado avatar é quando ele vê a questão dos monges, que os monges morreram todos, e aí ele entra no estado avatar. No desenho, não. A primeira vez que ele entra no estado avatar é a primeira luta que ele tem entre ele e o Zuko. E aí, quando ele está em perigo, ele entra no estado avatar, lá na água mesmo, e ele acaba destruindo lá o navio do Zuko momentaneamente. Inclusive o Zuko depois vai ter que ir no comandante Zalpa enquanto ele conserta o navio. E esse detalhe não tem no live action da Netflix. O primeiro estado avatar do Aang não é contra o Zuko e ele não faz aquela destruição do navio igual é no desenho. No live action tem um pouco de alteração. A primeira vez que o Aang entra no modo avatar é quando ele descobre a questão dos monges. Outra coisa que eu senti bastante falta é do Agni Kai, que é uma luta, um desafio que faz entre o Zuko e o comandante Zal. Porque na série não tem o Agni Kai entre eles dois, tem um embate entre eles dois, sempre aquela rixa, mas não tem o Agni Kai, que é uma das primeiras coisas que o Zuko desafia o comandante Zal. Inclusive, o tio Hiro fica lá na expectativa, né? Porque ele sabe que o Zuko tem que melhorar ainda na sua dobra, mas ele dá as dicas do Zuko pro Zuko focar na base, que é uma coisa que eu falei que o tio Hiro está sempre ensinando o Zuko, e na série parece que não, parece que é só o tio ali. E aí ele dá essa dica da base, destruir a base do comandante Zal, e aí assim o Zuko consegue vencer o comandante Zal. E depois que ele vence o comandante Zal ainda tenta atacar ele por trás, e aí é a hora que o tio Hiro entra, pega no pezinho lá do comandante Zal
e fala assim, meu sobrinho mesmo no exílio é mais honrado do que você. É uma frase bem icônica do desenho. Bom, e é isso aí, pessoal, por hoje é só. O vídeo ficou bastante longo, mas é um vídeo que eu tô voltando aqui no canal, trazendo pra vocês. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam. Querem que eu faça mais vídeos desse jeito? Querem que eu traga mais conteúdo sobre Avatar? Eu posso trazer pra vocês, tá? Então deixe seu like aí, inscreva no canal e é nóis, valeu! Fui!